Olá pessoal, quem conversa com vocês, professora Júnia. Eu trouxe aqui uma questão bem interessante quando a gente fala de discursiva, principalmente se você vai fazer prova da CESG no Rio, né, para trabalhar uma revisão, tá, da nossa redação, a gente começar desta forma. O que acontece? Toda vez que um grupo de professores resolve trabalhar como corretor de alguma banca, o que é feito? A coordenação de correção orienta esses professores, né, dizendo exatamente o que quer que eles enxerguem na discursiva. E aí, de repente, você, aluno, pensa assim: ora, mas não é aquilo que está já no edital, Júnior? Não é o que já estaria posto no edital? Alto lá, por exemplo, se você pegar o edital da CESGRAN Rio, vou tentar mostrar aqui para vocês. Peraí, vamos ver. Olha só, isso aqui são critérios de correção da CESGRAN Rio. Você pega esse assunto aqui, ó, coerência e coesão, não é? O que está escrito lá no edital, coerência e coesão, é critério. Mas quando você pensa em coerência, você pensa em coesão, do que você está falando? Você está falando de assuntos que são tão extensos, gente, tão extensos, que às vezes você tem um profissional da área de letras ou da área de linguística estudando esse assunto profundamente durante muitos anos. Haja vista, por exemplo, um amplo estudo que tem a professora Inguedori Koch. Ela passou, professora da Unicamp, não é? Uma adulta professora da Unicamp, que trabalhou muito esses critérios de coesão e coerência, certo? Em texto. Só para vocês terem noção do tamanho desse assunto, tá? Então, quando chega o concurso público, a banca traz sim os critérios avaliativos, mas os corretores vão fazer o quê? Eles vão passar, naturalmente, né? Quando o corretor é novato naquela banca, ele vai passar por uma espécie de treinamento para ele entender o que é para ser visto. Por quê? Porque a banca precisa passar diretrizes do que ela espera para o texto, tá? Júnior, mas em que isso, em termos práticos, vai me ajudar? Cara, muito simples. Veja bem, quando você. Vamos supor que você tem um comércio, né? E você é mestre de vendas. O que você faz no teu comércio? Se você é um bom comerciante, você vende aquilo que você quer vender? Não, você vende aquilo que teu cliente quer comprar. Simples assim. Da forma como ele quer comprar. Então, o bom vendedor, ele é um bom ouvinte, né? Ele presta muita atenção. Para ele convencer, ele precisa saber o que você pensa. E assim você deveria ser no concurso público. Tá? O concurso, gente, assim, de uma vez por todas, dando aula aí há mais de 2 décadas, eu sempre falo para as pessoas, o concurso não tá aqui ou aí para você se você é um exímio escritor. Mas não está mesmo. Eu vou te dar N provas disso, né, com situações que eu vou comentar aqui. Não é preocupação. O concurso é uma prova, e prova você precisa eliminar a maioria. É uma prova altamente democrática, naturalmente, não existem democracias perfeitas, mas dentro daquilo que é possível, né? Se inscrevem homens, mulheres, cotistas, todo mundo vai concorrer. E o que vai acontecer ali dentro? Você precisa eliminar aquela maioria. Por quê? Porque você não tem vaga para todo mundo. Então, os critérios são critérios de eliminação. Não são critérios para saber o quanto você escreve bem, o quanto você sabe. E essa consciência não adianta. Eu sempre vejo, quando eu coloco vídeos meus, principalmente em área aberta, né, o que acontece com os candidatos? Assim, boa parte. Tem muita gente consciente, mas tem muita gente ainda amadurecendo esse processo. A pessoa fica, poxa, eu fiz esse concurso acabou comigo porque esse concurso a banca foi assim, a banca foi assada, a banca facilitou para quem não estuda. Não é isso. Não é isso, certo? A gente vai entender, eu vou mostrar para vocês o que acontece na discursiva a partir da orientação dos corretores, tá bom? Então, eu vou começar por esse item 1, tá? Vou deixar aqui uma série de vídeos sobre este assunto, com bastantes assuntos. Quem está no turma de redação conosco, pega esse comentário no todo, com exemplificação, inclusive. Depois eu vou mostrar para vocês isso de forma bastante prática, em termos de exemplo. Quem está me acompanhando pelo canal, né, vai pegar aqui bastantes assuntos que eu tenho certeza. Eu sempre procuro cooperar com todo mundo, para que todo mundo se dê bem, tá? E quanto mais vocês deem um like ou vocês comentem, né? Vocês compartilhem. Aí eu entendo que aquele pessoal que está fazendo aquele concurso está muito afim aí, lógico, vou trazer muito mais informação, né? Via de mão dupla. Pessoal, compreensão e adequação ao tema. Esse material já tem até um errinho de português, tá? Mas não é meu, eu só estou compartilhando a mesma coisa que os corretores recebem
com o que eu também, em curso aqui no Turma de Redação, costumo passar também, né, para os meus corretores, para que eles tenham uma noção bem interessante do recorte. Primeira questão que elimina 80% das pessoas que fazem concurso público. Esse número não é um chute, tá? Não é um chute. Uma vez o Sebrasp fez um amplo estudo das discursivas, publicou isso num jornalzinho na época do CESP, né? E aí você vai entendendo as dinâmicas de reprovação, isso é passado em treinamento, etc. Então vamos lá. Primeira questão, gente. Vamos supor, olha só para vocês entenderem o que é texto e por que às vezes vocês deixam de passar em concurso por coisas muito mais simples do que não saber o conteúdo, tá? A banca traz um tema, eu vou colocar alguma coisa que esteja na moda porque aí todo mundo alcança, tá bom? Independente de área. Ó, causas e efeitos do aumento do efeito estufa. Com um pouquinho repetido efeito, né? Mas sem problema aqui, porque eu quero. Vamos supor que este seja o tema, ou este seja um dos itens da proposta temática quando a gente tem discursiva fracionada por aspectos ou itens. Tá? A, B, C, a banca quer que você responda isso. Tudo bem? O que acontece com a mente de quem escreve, né, quando essa pessoa não tem informação suficiente sobre isso? Ora, qualquer processo de leitura dinâmica, quando você vai estudar leitura dinâmica, que é aquele instrumental para você aprender a ler rápido, né? Muita gente faz curso para ficar devorando livros, não faz muito sentido, mas tudo bem, vamos respeitar, né? O que acontece com a leitura dinâmica? Ela vai pegar duas pontas do teu processo de aquisição de linguagem. E exatamente o que acontece também com a tua escrita dinâmica, tá? Então vamos lá. Português, ele começa a ser produzido da esquerda para a direita. Então, a primeira palavra no português importa muito. Todo mundo dá conta dela no texto, ela aparece. Depois se pega a palavra nuclear, no caso, efeito estufa. Porque são causas e efeitos do aumento do efeito estufa. Então você tem as causas, as pessoas captam causas e efeito estufa. Porque o cérebro delas, pelo processo de aquisição da linguagem, a gente começa a escrever da esquerda para a direita, em língua portuguesa, a gente pega a primeira palavra e a gente vai para a palavra central, tá? Que é sempre a palavra nuclear, aspecto nuclear do tema. Se a gente fosse alfabetizado em árabe, a gente pegaria a primeira palavra da direita, porque o árabe é escrito da direita para a esquerda, tá certo? Então, se você abrir o Alcorão, você vai ver que a versificação ela vai translinear lá na margem esquerda. A nossa versificação em poemas ela vai translinear na margem direita, tá bom? Porque a gente começa da esquerda para a direita. E assim é. Ora, é muito diferente, gente, uma redação que vai falar sobre causas do efeito estufa, de uma redação que fala de causas e efeitos do aumento do efeito estufa. Por que é diferente? E as bancas fazem de propósito, elas carregam muito um item com várias expressões, ou carregam muito o tema central, quando é redação de tema único, discursivo de tema único, né? Então, olha só, eu só estou mexendo com o tema ainda, nem com o comando da questão. E aí, quando se carrega bastante, uma ponta e outra ponta, as pessoas falam de um assunto que não é bem aquilo que a banca perguntou. 80%, essa é a média, dos redatores são eliminados do concurso público. Por que são eliminados? E o corretor vai enfiar dinheiro no bolso? Porque ele vai corrigir muito rápido, né? Vamos pensar. Uma banca como a Sesgran Rio, né, que não anota nada, e vejam que cada vez mais bancas têm feito isso. Elas não têm anotado nada no corpo do texto. Nada. Para a redação não aparentar, não parecer que foi mal corrigida. Né? Não aparentar nem que foi lida, tá? Elas já pegam o primeiro critério, que é já para eliminar, para acelerar a correção. E por que não vão fazer nada? Muito simples. Quem estuda um pouquinho sobre clima, né, tá aí de olho, por isso que eu peguei esse assunto é um assunto que não vai sair tão cedo, né, como é que eu digo para vocês, do nosso dia a dia, infelizmente, né, a gente está lidando com esse problema. O que acontece
com esse assunto. Efeito estufa não é um problema para a Terra, para o planeta. Não. Efeito estufa é o que mantém a vida no planeta, mantém o planeta quentinho. Os raios solares entram, eles são filtrados ali na atmosfera, né? E a gente recebe aquele calor. A Terra não esfria rapidamente porque há uma camada que protege a Terra contra o resfriamento, que é denominado efeito estufa. É o que mantém a gente bem aquecido. Tá certo? Se você fizer uma redação sobre causas do efeito estufa, você está falando sobre equilíbrio climático. Causas do efeito estufa é equilíbrio climático. Aumento do efeito estufa, né, que é esse fogareiro que a gente está vivendo, tá certo? É o quê? Desequilíbrio. Desequilíbrio. Você está falando de coisas completamente diferentes. Entenderam o problema? Então, quando vem um proponente, pode ser de área específica, o cara é lá de economia, vai fazer uma proposta de discursivas, ele manda aquilo para coordenação, de correção, coordenação de texto, e essa coordenação vai fazer um rearranjo natural. Por quê? Porque ela precisa eliminar. Ela vai trabalhar em cima dos processos de eliminação. O examinador, quando olha uma redação como essa e viu que o candidato não percebeu nem os efeitos aqui, muito menos ele falou de aumento, ele falou de causas, ele pode ter falado de causas e efeitos do efeito estufa. Causa e efeito do efeito estufa, né? As causas e consequências do efeito estufa, a causa são os elementos de equilíbrio, boa distribuição de chuvas, né? Manutenção dos níveis dos mares e oceanos, tá certo? Dos níveis de água dos mares e oceanos, manutenção das geleiras. Está falando sobre um equilíbrio térmico. E qual é o efeito desse equilíbrio térmico, né? Do efeito estufa? A manutenção da vida, a manutenção dos biomas. Agora, aumento do efeito estufa é o contrário. Então, a banca só não dá zero, certo? Nas redações de muita gente que faz isso, pelo seguinte, o aluno mantém alguma ligação com o tema. Existe alguma ligação. Então, ela não tem interesse em dar zero. Ela também não tem interesse em desacreditar esse candidato. Ele precisa notar, ficar ali no meio termo. Os novatos vão achar que foram muito bem, quando eles... uma redação como essa, quanto o cara tira, professor? Em geral, 70%. Gente, esse 7 cortado nem existe mais, mas eu tenho hábito. Em geral, 70%, tá? Os novatos acham que isso é uma nota. Olha para o meu primeiro concurso, tirei 70% na redação, nem estudei. Eles acham que tá tudo bem. E o candidato veterano fica chateado, porque a depender do concurso, ele sabe que ele mandou mal, tá? A depender do concurso. Por que eu tô falando a depender? Porque, gente, existem diferenças de produtividade em termos de prova, não é, de avaliação, em diferentes áreas do serviço público. Por exemplo, se eu pegar o pessoal dos tribunais, o pessoal dos tribunais faz concurso quase todos os meses, tem concurso para Tribunal de Justiça, Tribunal Regional, Federal, alguma coisa assim, praticamente tem sempre, certo? Então, o aluno que faz concurso para tribunal, boa parte deles viaja o Brasil inteiro. Isso é fato, se não viaja, pelo menos está fazendo prova o tempo todo. Tem prova, a última prova que a banca fez no mês passado, eu não sei o quê. Então, eles têm sempre contato. Carreiras policiais, apesar de haver concurso para as polícias civis, mas a coisa do texto para as carreiras policiais é muito recente. Ainda tem muito concurso que não cobra redação, não cobra discursiva específica. E aí, a nota nas carreiras policiais é uma nota baixa, muito baixa. Então, 70% é uma nota razoável. Já não é mais, tá? Mas tudo bem. Mas para tribunais, 70% é assim, é derrota. Tá bom? É derrota. Então, gente, o que a banca anota? Olha só, o examinador, quando recebe esse material, tá aqui para ele, ó, adequação ao tema proposto. A primeira coisa que você vai olhar. Por quê? Porque se o aluno ficar aqui na casinha, tá? Dos 70%, entendeu? O cara não precisa nem analisar gramática. Ele vai lá, coloca uma nota de conteúdo lá, 69, 71, né? Que ele sabe que não é significativa. Desagrada a uns, mas agrada a outros, ok, a banca continua sendo bem avaliada, e vai mexer com um ou outro erro gramatical só, em 5 minutos a redação está corrigida, não se fala mais nisso, acabou o concurso para essa pessoa. Em compensação, o cara que mantém todas as palavras-chave, que ele força o examinador
analisar. O examinador fica ali trabalhando, ele faz pelo menos para o que ele está sendo pago, tá? Tá certo? Então ele força bastante o cara que quer ficar analisando. Tá certo? Tudo bem? Perfeito. E aí, gente, o que que acontece? Veja aqui, ó. Um dos critérios mais importantes é a fidelidade ao tema. Se você abrir o edital do SESGRA Rio, fidelidade ao tema você tem lá no edital escrito, tá bom? E aqui vem, ó, o SESGRA Rio avalia se o candidato compreendeu corretamente o tema e se manteve focado nele ao longo do texto. É bem assim mesmo. Os caras olham a introdução para ver se o cara pegou o tema um todo para trabalhar, olham a finalização, porque tem que manter a coerência, então a coerência o que foi combinado, né? Coerência é sempre aquilo que foi combinado, ou seja, que eu combinei na introdução, eu vou manter até o final a minha palavra. Então, se olha lá, ali no final, se aquilo está sendo mantido. É claro que quando chegar ao final você pode trocar a palavra-chave? Pode, mas a banca tem a nítida percepção, porque a conclusão do texto amarra as partes do texto, ela vai ter a nítida percepção se você, de fato, trabalhou, né, todas essas partes do tema. Então, eles conseguem perceber. Se eles perceberam que você fez isso, eles são obrigados a corrigir a redação toda. Se eles de cara já perceberam que você começou mal a introdução e que a conclusão piorou, ou a conclusão manteve aquilo que estava ruim, aí eles já sabem, eles encostam rapidinho aquela redação e tchau, tá? Você nem sabe quantos erros gramaticais de fato você teve. Eles olham assim, tanto que é muito comum, na fase recursal, eu falar para meus alunos assim, olha, o teu texto tem 10 erros gramaticais, a banca marcou só 5. Porque a banca só olhou 5 mesmo, tá? Ela falou, já tá reprovado mesmo, vou olhar só esses 5, acabou. Tá bom? Tudo bem? Perfeito? Coerência com o comando da questão, né? Outro problema, muita atenção aqui que eu vou te falar para você ficar esperto. Coerência, ou seja, veja se o aluno atendeu, se ele cumpriu o combinado com o comando da questão. Isso tem repercussões, tá, gente? Olha só. Se a banca te der um comando assim, por exemplo, tem um tema, né? O tema causas e efeitos do aumento do aquecimento global. Esse é o tema. O comando é o que está antes do tema. Se a banca falasse aqui para você, ó, discorra sobre o seguinte tema ou sobre os seguintes aspectos. Ponto. O que é discorrer? É falar sobre. Fale da forma como você quiser. Discorra, fale sobre. É o comando mais aberto possível que te deixa super à vontade para você fazer a tua abordagem do assunto. Isso é o comum. Se a banca falar disserte, ela quer dizer o seguinte: esclareça. E tem uma diferença. Porque se você, por exemplo, vamos supor, você tá lá, acabou de ler uma lei, caiu algum aspecto, por exemplo, lei de acesso à informação. É para você discorrer sobre. A banca pergunta por princípios, ela pergunta pelo objetivo daquela lei, né? Ela pergunta pelo conjunto sancionatório da lei, caso de descumprimento do regramento dela. Então você vai discorrer, você pode falar igualzinho que está na lei. Nenhum problema. Mas se a banca falar disserte, é esclareça. Se você escrever tal como está na lei diante de um disserte, aí você tem um pouquinho de prejuízo. Por quê? Porque você não dissertou, você apenas repetiu a lei. E dissertar pressupõe o seguinte, olha só, uma série de expressões como essas aqui, ó. Ou seja, isto é, ou em outros termos, isso quer dizer. É como se você trouxesse aquilo que está na regra, tá certo? Lá tem, nós estamos fazendo uma prova de contabilidade, então tem muito termo muito específico de contabilidade. Tá lá escrevendo sobre contabilidade pública, né, falando sobre provisões. Tu trouxe conceito, né, de acordo com o que está no MICASP, né, no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Perfeito. Aí daqui a pouco você fala, ou seja, aí a banca percebe que você sabe a regra, mas que você não só sabe a regra, mas tu tem dom professoral, você está dissertando, está cumprindo o comando da questão, você está esclarecendo. E aí você vai transformar aquilo numa linguagem mais simples, ou você vai exemplificar, por isso que tem muita banca que cobra exemplificação bastante, tá? Aplicação prática, SESGRA Rio cobra aplicação prática, né? Ela quer que você também não só disserte, mas que ela quer que você esclareça. Então você está trazendo para o mundo prático,
Você está trazendo para uma linguajar mais simples aquele regramento. Você traz a regra para mostrar que você sabe a regra, mas tu tem capacidade de esclarecimento, capacidade, né, de você elucidar, né, que a banca gosta muito dessa expressão elucidar. E aí você vai esclarecer, tá bom? Isso é dissertar. Produz um texto dissertativo, argumentativo, sobre os seguintes aspectos. Dissertação argumentativa não é só concordar com alguma coisa ou discordar desta coisa. Não! Dissertar de forma argumentativa é esclarecer convencendo. Você tem que esclarecer, tem que colocar um esforço a mais, tem que convencer. Convencer com base em quê? Minha fonte de saberes. Autores renomados sobre o assunto. Uma linguagem que prove que realmente eu domino o assunto. Eu sei esse assunto, tanto que na hora que eu vou explicar, vem termos técnicos desse assunto que eu esclareço e mostro que sei. Fundamento e norma é a argumentação. Ou seja, você convencendo. Né? Esclareça de forma bastante convincente. É isso que a banca quer, quando ela diz dissertativa argumentativa. Esse é o comando da questão. É isso que a banca vai observar. Por exemplo, numa dissertação, seja ela dissertação comum ou dissertação de caráter argumentativo, a gente evita o passado. Evitar o passado. Por que a gente evita? Porque eu preciso ter predominância conceitual. Eu preciso trabalhar com o chamado presente atemporal, né? Que os autores Platão e Fiorin falam que isso é o quê? Característica de dissertação. O presente atemporal, o presente dos conceitos, o presente que atravessa o conceito para dizer que aquilo é, né? Aquilo está, aquilo parece, aquilo deve, ou seja, tudo no presente. Então, a dissertação você evita o passado. Discorrer, fale da forma como você quiser. Você pode colocar passado, presente, futuro. Júnior, a dissertação pode ter futuro? Pode. Mas ela deve evitar o passado. Por quê? Porque se você tiver muito passado na dissertação, você tem o quê? Narração. Você está contando o que aconteceu. Mesmo tendo a intenção de explicar. Certo? Júlia, mas e o argumento histórico? Ele é uma peça. Argumento histórico entra na discursiva apenas para fortalecer a argumentação. E é uma peça breve. Ela não pode predominar num parágrafo inteiro. Não é legal. Tá? Tudo bem? Certinho? Perfeito. Agora eu vou explicar uma questão muito importante que tem a ver com o comando também da questão. E aí vocês vão entender por que o Turma de Redação Concursos, mesmo sendo um projeto pequeno, e assim vai continuar sendo, né? Daqui a pouco a gente vai ter um portal para os alunos, na verdade, como é que fala? Não precisarem, não é fazer redação, mas serem afiliados desse portal, ou seja, portal por assinatura, é isso. Mas aqui no Turma que tem as correções, o que acontece? Pessoal, na discursiva, né, o Turma, quando prepara aluno, ele é muito procurado por alunos veteranos, muito procurado por alunos veteranos. Porque são aqueles alunos que têm uma longa história de concurso, eles não caem em qualquer história, assim, por exemplo, olha, para você passar, pega o esqueleto disso aqui, treine. Eles sabem que não existe almoço grátis em concurso público. Concurso público é informação, esforço dentro do conjunto informativo para não perder energia. Isso é concurso público. Você tem informação adequada, trabalhar dentro daquele conjunto de informação. E aí a gente tem muitas aprovações, assim, em primeiro lugar, principalmente em primeiros lugares, que saltam os olhos. Por exemplo, eu lembro de um concurso, né, que, olha, nem sou eu que faço essas classificações, ninguém aqui do Turma, a gente às vezes vê no de olho na vaga, tá certo? Ou vê sendo feito pelos concorrentes, ali os alunos anotando, né, a origem. E eu lembro de um concurso na área fiscal, na área fiscal em Brasília, que dos 15 primeiros, 9 eram alunos do Turma, nesse projeto mais curtinho mesmo, certo? Mas é porque eu já dei aula há muitos anos, para grandes cursos, né? Já com essas bancas de trás para frente para trás, já participei de muitas correções, então a gente vem com informação muito
orientada mesmo, assim, bem focada. E aconteceu uma coisa no concurso de Brasília. Eu citei o Brasília por causa disso. Quando a banca faz isso aqui, ó. Pode ser disserte, discorra, tanto faz, tá? Discorra com base, que eu vou abreviar, tá? Constituição Federal de 88, sobre o seguinte. Olha o comando da questão. É para você discorrer, certo? Explicar com base na Constituição Federal. Eu me lembro da prova que foi aplicada para os alunos, né? Eu sempre falo para o aluno para prestar atenção, preste atenção ao comando da questão, não só o tema, mas o comando também. Se a banca pediu para você discorrer sobre determinado assunto com base na Constituição de 88, é a Constituição de 88, ela restringiu. Então você obedece ao comando da questão, se mostre coerente diante do comando da questão. Ou seja, eu vou cumprir o combinado. É a Constituição, não se fala mais nisso, tá? Poderia citar N exemplos, tá, gente? Acontece em concurso. N exemplos. Então, por exemplo, eu lembro que caiu um tema super polêmico. Caiu um tema ligado a aqueles benefícios fiscais, né? Remissão, anistia e tal. E a banca pedia para discorrer com base na legislação tributária, certo? Ali do distrito, né? Dentro da lei tributária, a lei era silente sobre a pergunta que a banca fez, né? Sobre a concessão desse benefício para quem comete crime tributário. A lei era silente. Mas havia muita coisa na doutrina, né? Havia até jurisprudência sobre. Então, muita gente boa respondeu com base na doutrina e jurisprudência. Mas o que adiantou esse saber se o combinado era restrito? Muitos alunos meus não responderam com nada daqueles conhecimentos. Né? Olharam e falaram, poxa, não tem isso aqui. Se não tem, então não há restrição. E foram embora. Né? Não passaram, acho que um ou outro veio só pedir recurso. Tem muita gente que é aprovada em concurso, que é recurso para não perder posição. Entendo, até recomendo. Mas foram embora. Por isso que eu falei, dos 15 primeiros, 9 eram alunos do turma. E eu lembro na época que eu tenho muitos colegas, né, coordenei mais de 300 professores em cursos de renome. Os colegas dos caras estavam bravos. Poxa, você é Brasp pediu uma coisa absurda, o negócio tá errado, a doutrina fala isso. Aí eu falo, colega, olha o pronunciado da questão. Ah, mas isso não pode. Entre o que não pode e o que acontece, é melhor você saber do que acontece, né? Dá medo? Dá. Cumprir o simples. O simples é sofisticado, gente. Certo? O que é simples é sofisticado. Certo? O simples é difícil de ser cumprido. A gente quer sempre o caminho mais difícil. E aí a coisa, né, vai por água abaixo. Então veja que aqui diz, ó, coerência com o comando da questão. Além de se manter no tema, o candidato deve seguir as orientações específicas do comando da questão. Orientações específicas do comando da questão. O corretor olha para isso. Portanto, se a banca falou discorra com base na Constituição de 88 e você foi falar de outra coisa, ele já está tirando ponto. Por isso, gente, que vez ou outra, candidato vem e fala assim, Júnior, você tem redação aí que o cara tirou 100% para eu dar uma olhada? Antes, o que eu falava, né? Olhada para ver, não é verificar. Antes que eu fazia, eu entregava, depois eu fui vendo a maldade, eu falava, cara, não dá, porque eu tenho que ficar 1 hora gravando o áudio para o aluno, tentando justificar para o aluno que faz sentido aquela nota que ele tirou, mesmo sendo a redação ruim. Opa, como assim, Júnior? Porque às vezes, gente, a gente pega candidatos que têm uma vida pregressa com texto maravilhosa. Quantos colegas na área de letras eu não vi, pediu para ver a discursiva, bravos pra caramba porque foram reprovados no concurso ou não tiraram uma nota que julgavam merecer. E aí quando eu olho eu falo, colega, tu escreve super bem, mas para o critério que a banca julga não serve. Ah, como é que eu vou saber? Vamos abrir o edital. Né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou esmiuçar essas questões que ficam às vezes por trás do edital, mas que o cara mas não é que quer dizer que o edital te escondeu, não é isso. O edital é muito claro. O edital só não esclarece tudo, mas ele é bastante claro que você tem que cumprir. Pediu coerência, seja ela qual for. Seja Gran Rio, que é coerência ligada ao comando da questão.
Tem coerência linguística, tem coerência sintática, tem coerência estrutural, tem coerência em relação ao próprio tema, tem aquela que é coerência com o comando. Olhe para o comando da questão, tá? Coisa de 6 Gran Rio. Então, eu falo isso para vocês, por exemplo, teve uma prova da FGV, ah, meu Deus, é por uma polícia civil, salvo engano, Polícia Civil do Rio Grande do Norte, em que a banca pedia, né, naquela prova para falar sobre a questão da mulher em condição de prisão, né, da presa, os direitos que ela tinha em relação ao nascituro, né, quando ela acaba sendo mãe, está em situação de cárcere, a questão do direito, né, a amamentação do filho e tal, umas coisas assim. Sei que era pra, não era tão detalhado assim, mas era para poder discorrer com base na Constituição sobre isso. Detalhe, olha que coisa interessante. A Constituição falava sobre esse assunto e a Lei de Execução Penal também. Muita gente foi para a fase recursal porque escreveu com base na Lei de Execução Penal, né? Aí a gente vai, ó, sofrer para tentar provar para a banca que o aluno tá certo, tá certo, tá certo, e se a banca cismar que não, tá? Fica difícil, essa hora fica muito difícil. Então, gente, é isso. A primeira dica mais importante para você, pelo menos ter tua discursiva corrigida, que isso é muito importante, é compreender bem, é manter o máximo de fidelidade ao tema e prestar atenção ao que você está lendo no comando da questão. Isso te aprova em concurso, certo? Não fez isso, você está automaticamente fora, porque a banca vai te dar uma nota, que é um prêmio de consolo, não é? Você ter chegado até ali, mas que né, um prêmio de consolação, ou seja, que não tem, né? Não tem nada, não vai te consolar, porque você vai ficar bem chateado. E a próxima te espera, tá bom? Então é isso. Vamos seguindo com mais dicas.